Boa noite a todos, bem-vindos novamente. Essa será a nossa última mesa, muito especial. E vou apresentar para quem está em casa também assistindo a gente. É com imenso prazer que a gente trouxe hoje aqui o BRICS Press Meeting. Foi um evento organizado pela Rádio Jornal Toda a Palavra de Niterói e pela TV Comunitária de Brasília, em parceria com a TV BRICS, Agência Sputnik Brasil e Brasil 247. O evento contou com o apoio da Telesul, da Prensa Latina e da Span TV, além do IBRICS, que é o Instituto para Intercâmbio Cultural e Desenvolvimento Econômico dos Países do BRICS, o NUBRICS, que é o Núcleo de Estudos BRICS da UF, o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Cultural USCIM, o IBESVA, que é o Instituto de Beneficência Somos Valentes, e a Prefeitura de Niterói, em conjunto com a Secretaria das Culturas. Agora a gente vai apresentar os desafios e conquistas do Sul Global. A conferência é do Pepe Escobar, muito bem-vindo, e os comentários serão do Leonardo Atur. Muito obrigada. Queria agradecer, em meu nome, em nome do Beto Almeida, em nome da organização, a presença do Pepe Escobar, que muito nos honra aqui em Niterói, né? Leonardo Atur, agradecer muito a parceria do 247 e dizer que você é muito bem-vindo, Pepe. Muito obrigado. Nossa. E olha, Vamos lá? Podemos? Então vamos lá. Última mesa, então vamos começar aqui. Pepe, eu queria só fazer rapidamente aí um breve relato do que foi a mesa anterior, que foi fantástico, você estava numa entrevista, e vou te fazer uma proposta também para a sua condução aí dos desafios do Sul Global. Bom, primeiro, eu falei com a Dária ali fora, infelizmente ela teve que sair, mas eu queria mandar um recado para o pessoal da Sputnik. Eu sei que tem alguém aqui, algum correspondente da agência. Então, é isso. Queria dizer que a gente usa a Sputnik como uma fonte bastante, quase diária, né? Eu, Zé Reinaldo, e há muitos e muitos anos. E eu acho que isso teve um papel central também no desenvolvimento da linha internacional do Brasil 247, porque a Sputnik, na verdade, ela até como diz o slogan, né? Quer dizer, ela faz você pensar de uma maneira diferente. Então isso é fundamental. E eu queria enfatizar a qualidade editorial, tanto da Sputnik quanto da RT. Queria também mandar um recado para o Takahashi, que estava aqui agora há pouco, não sei se ele está aqui ainda, mas para dizer que nesse episódio da agressão ao Irã, também a gente teve a oportunidade de utilizar várias fontes de informação locais, né? Não só a Span TV, enfim, Press TV, mas também a agência Tasnim, que também fornece informação de qualidade. E aí eu acho que isso é importante, quer dizer, como vai sair a Carta de Niterói, né? É fundamental que a gente tenha um aprofundamento do diálogo entre as mídias do Sul Global. Quero também mandar agora uma mensagem para o meu amigo Beto Almeida sobre Telesur, que é interessante, o Beto, eu e ele fomos colegas na Universidade de Brasília. Quando eu estava entrando na UNB, o Beto já era do movimento estudantil, mais maduro e tal, e eu achava o Beto muito radical. Hoje eu acho o Beto muito moderado. Hoje eu acho o Beto moderado demais, né? Eu achava ele extremamente radical e hoje eu acho ele moderado. Quero também mandar uma mensagem para o Timothy, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Achei muito interessante o que você falou sobre essa necessidade de um banco de desenvolvimento, quer dizer, fora dos padrões FMI, Bretton Woods. Eu estive na China recentemente, no mês de março desse ano, entrevistei a presidente do banco, Dilma, né? E ela disse que o grande diferencial do banco é exatamente esse, quer dizer, ele não amarra, né, o empréstimo a, vamos dizer assim, a exigência de austeridade fiscal, daquelas coisas todas. E esse foi o tom também do discurso do presidente Lula hoje. Ele dizendo, olha, não só falou da austeridade como modelo falido, como também disse que está nos ombros da Dilma e de todos os representantes dos países lá na área financeira, né, do Sul Global, a criação de um mecanismo mais justo, né, para as finanças internacionais. E, finalmente, queria, além de agradecer ao Hertal pela organização, falar para o Zé Reinaldo, nosso editor internacional, que ele é o grande responsável pela minha formação política, né? Porque, assim, quer dizer, eu não tenho uma formação política clássica, dessas pessoas que foram de movimento estudantil e tal.
o meu aprendizado político é o diálogo, né? E a TV 247 é uma coisa muito interessante. Uma vez o Zé de Abreu falou, isso aqui é uma universidade aberta, né? E é uma universidade aberta em que eu sou, vamos dizer assim, o fundador, o empresário, vamos dizer assim, o empresário, o reitor, o apresentador, mas eu sou um grande aluno dessa universidade, então eu estou todo dia aprendendo. E eu já debati muito com o Zé Reinaldo sobre o tema da comunicação, né? Que eu acho isso um tema central. Principalmente um tema que eu queria colocar aqui, que é o tema da censura, liberdade de expressão, etc. e tal, né? Porque nessa minha viagem à China em março, em que eu entrevistei a presidenta Dilma, eu também fui lá para conhecer o ecossistema de mídia da China, os meios de comunicação chineses. E eu voltei convencido de uma coisa que pode parecer absurda, mas, na minha opinião, isso vai até contra os meus próprios interesses. Não deveria haver um único veículo de mídia privada no mundo. Por que eu digo isso? Isso o Beto dizia. O Beto dizia quando eu achava que ele era radical. Mas por que? Quer dizer, porque eu acho o seguinte, quer dizer, a informação, né, ela é um bem público, e um bem público não pode ser capturado pelo interesse privado. Quer dizer, um meio de comunicação privado ele está sempre sujeito às pressões do interesse privado. Isso aí é inescapável, né? Por mais que a gente tenha um bom propósito, tal, quer dizer, a gente está orientado ali à luta pelo sul global, etc. e tal, a gente também está sujeito às pressões, né, dos interesses particulares. Quer dizer. E aí eu voltei muito convencido disso, e eu tenho dito com frequência que, embora, vamos dizer assim, eu me sinta feliz, né, como editor, fundador do Brasil 247, da TV 247, etc. e tal, eu acho que hoje eu seria muito mais feliz se eu fosse o editor-chefe, ou o editor, ou o repórter de um grande veículo da comunicação pública brasileira, desde que, né, a comunicação pública fosse a comunicação do Nordeste. Eu sonho com um mundo sem imperialismo e sem Globo, né? Quer dizer, eu acho que a gente... Eu acho que são duas coisas que andam juntas. Então, dito isso, eu queria agora propor ao Pepe Escobar, que o Pepe também, eu acho que ele tem um papel fundamental na compreensão que nós brasileiros temos da situação brasileira, né? Um belo dia eu vi alguém entrevistando o Pepe em algum lugar. Eu falei, pô, o Pepe é aquele cara lá do jornalismo cultural, tal. Eu me lembrava do Pepe também como correspondente da Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, vários veículos. Vamos fazer uma entrevista com o Pepe sobre geopolítica. Aí a coisa pegou, isso já tem uns 5 anos, e eu acho que o Pepe foi um grande professor, né, da geopolítica para pessoas que se apaixonaram pelo tema. O Pepe, com frequência, eu recebo comentários de pessoas falando, cara, como eu passei tanto tempo sem me preocupar com as questões internacionais, né? E pessoas que hoje acham que só é possível compreender o Brasil a partir da compreensão de para onde caminha o mundo, né? Dito isso, então, eu queria passar para o nosso tema, né, os desafios do Sul Global, mas eu quero te propor um corte sobre o papel central da comunicação, né? Que eu acho que é o tema. Não sei se você acompanhou, o Ertal ou o Beto falou, acho que o Beto falou que vai ser lançada a Carta de Niterói. A Carta de Niterói é um documento que vai ser entregue ao governo brasileiro propondo ações concretas no campo da comunicação. Então, já que a gente está aqui em Niterói, quer dizer, e esse é o foco do encontro, queria te pedir, óbvio que você sempre, quer dizer, tem um pensamento assim, quer dizer, muito rico e aborda vários temas, mas também trazer esse desafio centrado também na comunicação. Agora, com a palavra do nosso querido Pepe Escobar. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, eu cresci no Rio de Janeiro. Eu era um garoto de praia rock and roll nos anos 70. E fui parar no Iêmen, na Sibéria, na Mongólia. Ou seja, voltar para o Rio e para Niterói tem um componente emocional muito forte, evidentemente, né? Na época, claro, eu já estava... Antes de eu entrar na universidade, e nos primeiros anos da universidade, nos anos 70, eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer o mundo por dentro. Ao mesmo tempo que eu tinha uma ligação muito forte com o Rio. Eu sou paulista, mas a minha ligação
com o Brasil era o Rio de Janeiro, essencialmente. Pouca gente sabia disso. Menos os meus amigos cariocas que me chamavam paulista. Todo fim de semana que eu vinha para cá. Mas eles entendiam por que eu amava o Rio de Janeiro. E tinha uma ligação íntima, Rio de Janeiro, Califórnia. Tinha a ver com uma ligação Flower Power, Summer of Love e tudo aquilo. Tinha a ver com contracultura. E tinha a ver com o espírito livre do Rio. E tinha a ver com o passado recente, bossa nova, extremamente chique, moderno e modernista do Rio. E São Paulo eu via como uma Chicago cinza, sem charme. Isso na época. Depois eu fui reavaliar a relação com São Paulo. Eu entrei em jornalismo quase por acaso, eu queria fazer filosofia. O que era uma... Nos anos 70 não era exatamente uma grande ideia. Eu contei isso na Rússia, eles morreram de rir. E para o George Galloway, meu amigo George Galloway, em Londres. Eu falei, George, você não acredita o que eu ia fazer quando eu tinha 22, 23 anos? Eu queria fazer um mestrado na Sorbonne sobre Nietzsche. Aí eu falei, sabe o que eu fiz? Eu fui para Londres escutar o Clash. George Galloway disse, sábia decisão. Bom, então música, né? Porque eu cresci com música, muito por influência do meu pai, jazz, basicamente. E logo no começo, uma fusão jazz, bossa nova e todas as vertentes de música negra americana. E depois a Tropicália. Então era um mix Brasil, cultura negra americana, substancialmente. Claro, cultura rock branca americana e inglesa, mas substancialmente a música, a evolução de todos os ritmos e sons da música negra americana, que era a música dos escravos. Então você tem uma identificação imediata com quem estava na escala mais baixa socialmente. E os grandes outsiders americanos, a grande maioria, são músicos. Eu lembro Clint Eastwood, quando ele fez o filme dele sobre o Chet Baker, aí teve uma conferência em Cannes, tinha 5.000 jornalistas, um negócio absurdo. A coisa mais legal que ele falou foi, só tem 2 formas de arte que os Estados Unidos deram ao mundo. O western e o jazz. Ele simplificou, porque não haveria jazz sem gospel. E ele esqueceu do rhythm and blues, soul music, mas ele resumiu muito bem. E o western, evidentemente, os pioneiros, claro, você não vai tirar isso da cabeça, da psique americana, dos colonos conquistadores, né? É a razão principal, porque eles entendem o que Israel, os absurdos que Israel faz no oeste da Ásia. Bom, até eu chegar no seu tema vai ser complicado, né? Ufa! Bom, mas pode-se dizer que eu tive uma intuição perversa no início da minha estrada jornalística. Eu nunca achei que eu tinha profissão, na verdade. Eu sempre gostava de escrever e eu achava que eu escrevia bem. E os meus professores diziam, você escreve bem. Eu falei, bom, então eu tenho que fazer uma carreira com isso, pelo menos. E quando eu comecei, por exemplo, um dia você desembarca, ainda jovem, numa fábrica de loucuras que é a redação de um grande jornal, que é um microcosmo da vida, é guerra e paz dentro de um ambiente fechado. E você aprende muito logo nos primeiros dias e semanas. Aí eu cheguei na redação da Folha de São Paulo em 1982, no meio de uma ditadura militar. Eu tinha voltado da Europa, era o meu primeiro emprego sério, eu tinha trabalhado no Festival de Cinema do MASP, por exemplo, mas aquilo era uma diversão. Eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tinha sido teoricamente contratado como tradutor e redator. Eu falei, isso é muito chato. Eu quero fazer... Eu falei, vou escrever sobre música, que é o que eu escuto desde que eu tinha 4 anos de idade.
Bom, deu certo, porque o primeiro artigo que eu escrevi no dia seguinte, quem é esse cara? Deu certo, literalmente. E aí, tudo que você aprendeu das praias do Rio de Janeiro até Londres, aí começa a fluir. E aí é uma mistura característica dos anos 60 de cultura tradicional, cultura sistematizada e contracultura. Música, cinema, literatura, etc. E tal. Aí você entra, como o Leonardo sabe, vocês todos são jornalistas, sabem quando você entra num clima de redação de grande jornal, é um vórtex, né? Algo que te aspira e a sua vida inteira gira em torno daquilo, você não consegue nem olhar mais em volta. Aí quando eu olhei em volta, falei, bom, eu fiz o que eu queria fazer, agora vamos para o mundo, literalmente. Evidentemente, o diretor do jornal falou, você é um maluco, você tem que ficar aqui, você vende... Eu não era imbecil, a gente vendia jornal. Tinha 3 caras que vendiam o jornal, né? O Joelmir Betting, o Paulo Francis e eu. As pessoas compravam o jornal para ler nós 3, fundamentalmente. E o dono do jornal, o Otavinho, sabia muito bem disso. Né? Eu falei, não, eu vou embora, eu vou para o mundo, literalmente. E o resto da vida dele, ele me odiou porque eu virei um traidor da Folha de São Paulo. Bom. Então, desde o começo tinha essa ideia. Ok, eu quero ver o mundo, viver nos pontos chaves, entender por dentro, escrever sobre e tentar explicar para as pessoas por que tudo isso é importante. E aí veio, evidentemente, o fluxo do tempo e o fluxo da história intervindo. Eu comecei no Ocidente, comecei na Europa, passei para os Estados Unidos, voltei à Europa e um belo dia eu percebi que eu tinha que ir para a Ásia, viver a Ásia por dentro para entender a Ásia. Aí eu virei um asiático há 31 anos. Eu me mudei do Ocidente para a Ásia em 1994. Eu vou chegar no seu ponto. Eventualmente chegarei no seu ponto. Mas eu não gosto de falar da minha vida, mas como eu estou num lugar emocionalmente muito próximo, talvez seja interessante para vocês contar um caminho heterodoxo de um brasileiro que virou um nômade global. Mas que já era um nômade na cabeça. Desde quando eu lia sobre o Tamerlane e o Gengis Khan, ainda na escola, ou sobre o Império Romano e o Império Persa, especialmente. Quando ainda estava no colégio, colegial, antes de chegar na universidade. Bom, essa mudança do Ocidente para o Oriente é uma das experiências chaves na vida de qualquer um. E foi provocada por uma viagem. Eu tinha saído, na época acho que era o Estadão, eu tinha saído do Estadão, estava em Paris, o que eu vou fazer daqui para frente? Claro, finalmente eu tenho tempo livre, vou para a Ásia. E eu fiz uma viagem absolutamente incrível. Eu fiz o sudeste da Ásia inteira, Índia e Nepal, sul da China, até Pequim, Transiberiana a Moscou. Mas o principal é quando isso aconteceu. Eu estava em Canton, Guangzhou, alguns dias depois que Deng Xiaoping tinha ido na sua famosa Tour do Sul para... Agora nós vamos começar a crescer a 10%, 20%, seja como for. Agora é um grande, como é que chama? Escalada geoeconômica da China. E tinha a assinatura do Deng Xiaoping, uma caligrafia linda no lobby do hotel onde eu estava. Foi o hotel que ele ficou. White Swan Hotel, o Hotel Cisne Branco em Guangzhou. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, chegar em Xangai, depois chegar em Pequim, em trem normal, com 500 milhões de pessoas. E a China, em 1992, ainda era muito parecida com a China dos anos 70, fim de 78, começo dos anos 80. Ainda não, a modernização não se via em lugar nenhum nessa época. E pegar a Transiberiana e chegar a Moscou 1 mês e meio depois da queda da União Soviética. Vocês imaginam isso na cabeça de um jovem jornalista? Aí está formado, ok, eu tenho que vir para cá, eu tenho que entender tudo isso em loco.
aí chegamos a 1994. Eu fiquei primeiro em Singapura, depois eu me mudei para Bangkok e Hong Kong, e eu comecei a viajar a Ásia por dentro, e entender a Ásia por dentro, e entender... Por exemplo, eu escolhi Singapura por uma razão muito direta. É um dos maiores experimentos de engenharia social da modernidade. Então você tem que entender como funciona aquilo por dentro. E eu estava, digamos, na grande imprensa na época, né? Vocês devem conhecer a revista Carta Capital. Na época se chamava Carta. O primeiro número da revista Carta, o Mino falava: você vai ser o nosso correspondente na Ásia. Eu falei: Mino, eu estou indo agora. O primeiro número da revista Carta tinha um especial do Vietnã, que eu tinha viajado do Vietnã de norte a sul, 10 páginas, 12 páginas. Acho que foi a primeira vez que saiu na empresa brasileira algo parecido. No segundo tinha Singapura. Eu tentando explicar esse experimento de engenharia social no sudeste da Ásia. Um misto de clube inglês e porta-aviões militar americano. No sudeste da Ásia, do lado do Estreito de Malaca. Na época ninguém estava falando por que o Estreito de Malaca era importante, né? O Ocidente não sabia disso. Eles lá sabiam, claro, historicamente. Aí eu continuei na imprensa, na grande imprensa por algum tempo, Estadão, Gazeta Mercantil, até o final do milênio. E aí chegou o clique final que estava faltando. Como falar para um público global? Que é uma coisa que estava sempre na minha cabeça. Foi quando eu conheci uma publicação que se chamava Asia Times. E aí eu estou chegando no seu ponto. Que muito pouca gente sabe. Bom, no Brasil acho que ninguém sabe. Foi um dos experimentos de mídia mais extraordinários dos últimos 25 anos. Um website pequenininho, com 3 na redação na Tailândia, uma pequena rede de correspondentes espalhados pela Ásia, com total liberdade de trabalho, ocidentais e orientais, dando o ponto de vista da Ásia sobre relações internacionais. Não tinha nada parecido com isso. Quem fundou o Asia Times? Aí entra a iniciativa privada de um foco com visão. Um magnata de mídia sino-tailandês, chinês-tailandês, família do sul da China, foi para a Tailândia, casou com a aristocracia local, que é um caminho muito peculiar, mas normal no sudeste da Ásia, tinha vários interesses e também tinha interesse em mídia. E ele fundou um jornal em 1995, no fim de 95, com uma agenda absolutamente louca, porque ninguém tinha pensado nisso. Ele queria competir com o Financial Times e o Wall Street Journal de cabeça para contar a história do milagre asiático do ponto de vista asiático. Em termos de jornalismo, ninguém tinha feito algo parecido. Ele foi o primeiro. Ele chamou alguns dos melhores intelectuais tailandeses, tinha 2 americanos, um deles um cara que tinha trabalhado na era Reagan, como assessor do Conselho de Segurança Nacional, mas ele precisava de uma ligação americana porque ele queria que o jornal desse certo nos Estados Unidos também. E a ambição era tão grande, e isso o Leonardo como publisher deve entender. Ele tinha 3 impressões em 3 cidades simultâneas, Bangkok, Singapura e Hong Kong, e tinha uma edição americana que saía na Califórnia de manhã. Era extremamente ambicioso tudo isso, mas custava uma grana absurda tudo isso. Isso final de 95. O que aconteceu com a crise de 1997? Que começou com a crise do BAT. Todas as dívidas dele eram em dólar. E perdeu tudo. E praticamente foi à falência. Fechou o jornal. Passou 98, 99, 2000. Aí um belo dia, alguém me diz, olha, eu vi um anúncio, tem um website lá na Ásia, e eles estão procurando jornalistas, correspondentes. Eu falei, não é possível. Eu mandei uma carta para eles, de um aeroporto, com o meu currículo vitae, com a minha experiência, falar, eu estou viajando, quando eu voltar, vamos nos encontrar? Eu falei, claro. Eu voltei da África, nos encontramos em Bangkok e fechamos um deal
na hora. Eu passei a ser o correspondente itinerante do Asia Times. É uma história extraordinária. O mais extraordinário é que aconteceu alguns meses depois. 11 de setembro. Quem estava lá antes do 11 de setembro? Tinha 2 caras. O nosso correspondente paquistanês em Karachi e eu. No dia seguinte, todo mundo dos Estados Unidos estava lendo aquele pequeno website da Ásia, porque tinha uns caras que estavam lá no Afeganistão antes que acontecesse tudo. E nas zonas tribais e tudo. A gente dividia. Eu ficava entre as zonas tribais e Islamabad, a capital, depois para o Afeganistão, e ele ficava em Karachi. Vocês acreditam que esse cara me levou na mesquita em Karachi, onde estudaram todos os talibãs, todos os chefes talibãs, e era a mesquita favorita do Osama Bin Laden. E eu fui disfarçado de scholar canadense. Mudo, sem abrir a boca, porque eles não podiam muito menos falar inglês, evidentemente. Então, bom, aí a nossa aventura jornalística, chegando ao tema do Leonardo, por causa de um mecenas bem intencionado, mas com uma visão global da Ásia, ela decolou e esse website se transformou num ponto de referência porque ele era uma coisa que ninguém fazia na época. Pra vocês terem uma ideia, era muito pouca coisa por dia. A gente tinha no máximo 5 matérias ou colunas por dia inéditas, porque tinha uma equipe muito pequena. Na mesma página, você tinha o porta-voz não oficial do Kim Jong-il da Coreia do Norte, assinado por ele, e um neocon americano. Cabia aos leitores escolher o que eles interessavam. E por isso que deu muito certo. Porque era um pequeno website independente, iniciativa privada, sem dúvida, não respondendo a governo nenhum, e aberto a tudo e centrado em um debate de ideias, e multinacional e multipolar. Não só a Ásia, mas tinha muitos colunistas. Um dos colunistas era um banqueiro de investimentos judeu de Nova York. Era um colunista fixo. Mas a gente tinha, por exemplo, um especialista militar da inteligência indiana. A gente tinha analistas militares paquistaneses. E eles brigavam na nossa página, nas nossas páginas. Então, a aventura, do ponto de vista técnico, jornalístico, era um negócio único. Claro, tempo de duração. De 2001 até 2014, o que é enorme, na verdade. A gente passou por tudo. A gente passou da guerra do Afeganistão, a guerra no Iraque, os gritos dos neocons querendo bombardear o Irã em 2005 e 2006. Já na época Rumsfeld e Cheney, a Primavera Árabe, o começo da subida da China, e em 2013, o início do Belt and Road, das novas rotas da seda. Nós somos talvez a primeira publicação que publicou, no dia seguinte, o famoso discurso do Xi Jinping em uma universidade em Astana, no Cazaquistão, lançando oficialmente as novas rotas da seda. Aí, o que aconteceu no fim de 2013? Não, fim de 2014. Faliu. Não tinha mais dinheiro. O nosso mecenas tinha N problemas legais, acusado de insider trading, problemas com os militares tailandeses, etc. Um belo dia a secretária liga e fala: nós vamos ter que fechar. Eu falei: e agora? Vocês não têm ideia o que aconteceu na sequência. Durante o ano de 2014, um dos banqueiros americanos, que era, digamos, o managing editor da publicação, ele disse: sabe quem está interessado em comprar o Asia Times? Steve Bannon. Steve Bannon queria transformar o Asia Times numa filial daqueles extrema-direita barras pesadas americanos, dirigido para as diásporas chinesas falando inglês, que são enormes, todo mundo é fluente em inglês. Né? Ainda bem que não deu certo. Eles mandaram um batalhão de advogados de Nova York para examinar as finanças do Asia Times. Não entenderam nada.
porque tudo era engenheiro, vivo. As minhas viagens de trabalho, eu ia almoçar com o som onde ele fala, para onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir para o Iraque. Ele falou, quer morrer no Iraque? Tudo bem. Quanto você quer? No dia seguinte veio um envelope. E era o budget, eu tinha que me arrumar com o budget que vinha. Ou seja, tudo isso era um misto de jornalismo institucional e uma coisa quase de jornalismo estudantil, na verdade. Mas funcionava. E a nossa audiência, quando a gente foi ver os números, estava praticamente toda no Ocidente, especialmente Estados Unidos e Canadá. E europeus, para quem inglês era a segunda língua. Então, fazer parte desse projeto foi um negócio... Isso foi uma dádiva porque foi a divina providência. E é algo que não poderia acontecer mais hoje. Escapando, inclusive, do esquema depois de grandes agências nacionais de nações-estado, que são capazes de fazer algo como, por exemplo, Al Jazeera, RT, Sputnik, etc. Quando a gente começou, não existia Al Jazeera, não existia RT, tinha a BBC e tinha a CNN, e mais nada. Ou seja, o que o Ocidente recebia de cobertura de mídia do ataque americano ao Afeganistão e depois da guerra do Iraque era CNN e BBC. Não tinha alternativa nenhuma. Então eles iam parar justamente num pequeno website como esse. Muito depois, evidentemente, eu terminei voltando para o Asia Times. Mas aí os proprietários eram um bando de banqueiros americanos. Não durou muito. Durou 5 anos no máximo. Eu terminei saindo há 3 anos e meio, e eu fiquei totalmente independente. Né? Escrevendo, inclusive, para a mídia russa, que aos poucos os russos começaram a me chamar. A Sputnik me chamou a primeira vez quando eles lançaram o website. Cheguei no seu ponto. Agora, o que eu tenho que responder da sua pergunta? Desculpe por essa introdução caudalosa, mas, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que esse é um modelo de jornalismo que não existe mais. Não, 2 modelos de jornalismo que não existem mais. O correspondente de um grande jornal, que é eu considero a minha profissão uma profissão de um dinossauro que não existe mais, e um pequeno website com influência global feito com o mínimo de recursos. Esses 2 modelos morreram. O modelo do futuro é o modelo dele. É o modelo do 247. E agora já está chegando a um outro modelo, que é o modelo da podcast infinita. Na verdade, está tudo se convertendo em uma sucessão infinita de podcasts. O que é um problema muito sério. A capacidade de reflexão, a capacidade de você estruturar um texto coerente, explicar debate de ideias, fazer nuances entre debates de ideias, isso é o texto, é o prazer do texto, como a gente estudou nos anos 60, 70. E é o cerne da literatura, que pode ser uma literatura jornalística e uma literatura de ciências políticas também. Não é só nesse blá blá blá. E a maior parte dos podcasts é um blá 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 infernal, e muitas delas de gente que nem sabe o assunto, não consegue nem dominar o assunto que o cara está falando. Eu ainda não respondi a sua pergunta. Você não precisa necessariamente responder. Me faça uma pergunta de novo, então. Bom, vamos lá, Pepe. Quer dizer, o que a gente está discutindo aqui em Niterói, na verdade, quer dizer, com a Carta de Niterói, é como a gente pode promover uma integração maior entre os meios de comunicação do Sul Global. Né? O teu tema era o futuro do Sul Global e os desafios. Como esses desafios se conectam com a criação de uma rede de comunicação voltada, né, para a multipolaridade? Pois é, mas ela vai ser pública ou privada ou economia mista? Bom, eu ia propor aqui, mas eu esperava que o Beto Almeida propusesse a estatização completa dos meios de comunicação. Ele não fez essa proposta. Mas há diferentes modelos de estatização de meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo. Eu visitei há 2 meses no Irã a IRIBA.
que foi bombardeada depois por Israel. Me fizeram um tour completo da é um enorme. Eu acho que é maior fisicamente do que a BBC. Os diversos departamentos, as diversas redações. A Press TV é um adendo, né? É uma parte dirigida a uma audiência internacional. A Hispan TV, em espanhol, a mesma coisa. É uma TV estatal e há limites bastante precisos. Isso eu experimentei, inclusive, pessoalmente. Eu fiz várias colunas para a Press TV. Quando eu estava falando de América, Europa, mundo árabe, Sudeste da Ásia, tudo bem. Quando eu começava a tocar no Irã, era pisar sobre ovos. Tinha vários temas que eram completamente vetados. Eu tentei argumentar com o editor-chefe, escuta, a audiência de vocês é global, em inglês. Vocês têm que... Alguma coisa que seja mais crítica em relação ao funcionamento do sistema, vocês têm que pelo menos deixar passar. Não, mas a diretriz não deixa. Mesma coisa, algo que o Leonardo viu agora há pouco na China. Se você escreve o podcast, ou seja o que for, pela agência Xinhua, tudo é extremamente rígido e delimitado, e a terminologia é extremamente rígida, é como se tivesse sido escrita diretamente por um ministério em Pequim. No Global Times, eles já têm uma margem de manobra maior, embora a terminologia seja a mesma no Global Times, em inglês e para um público global, mas a terminologia em inglês é traduzida diretamente do mandarim também. Aí você chega no modelo mais interessante, que é o novo, que é o modelo do Guanxia. O Leonardo visitou e eu também, há 2, 3 meses atrás, separadamente. O Guanxia, ele tem uma margem de manobra muito maior, porque o inventor do Guanxia.cn, o website, e desmultiplicado em vários pequenos websites e pequenas colunas no WeChat dos diversos contribuintes, editores e tal. Eles me disseram que, somando tudo, eles têm uma audiência de 200 milhões de pessoas, que é um negócio que no Ocidente você não consegue nem imaginar o que é. E eles têm uma margem de manobra. Eles têm, por exemplo, todo dia no Guanxia tem uma seleção de alguns dos melhores acadêmicos chineses, das melhores universidades, Tsinghua, Renmin, etc. E eles têm especialistas militares, ex-comandantes do Exército de Liberação Popular. Eles republicam alguns americanos que são críticos justamente do sistema americano. Eles têm uma margem de manobra muito maior. Pode-se dizer que é uma empresa privada, embora o Ministério da Informação esteja olhando, mas eles têm uma margem de manobra que você não vê na imprensa tradicional. O caso russo, que é um caso muito interessante, que eu também conheci por dentro, porque a RT, eu vou à RT há muitos anos, eles me convidam para muita coisa, eu já fui colunista, e no caso da Sputnik eu já fui colunista em 2 temporadas, então eu conheci as 2 empresas por dentro. A RT, que, claro, a administração é a mesma, e o Kremlin está de olho, evidentemente. Nas 2, embora na Sputnik agora tem uma margem de manobra muito maior, que a Sputnik pode ser crítica de uma maneira que a RT não pode. Eu ainda não descobri qual é a linha vermelha entre os 2, mas são praticamente a mesma empresa, subdividida em uma para audiovisual e outra para texto e rádio, e com 2 vertentes diferentes. E uma mais ocidentalizada. A RT, o sonho deles é falar com o Ocidente inteiro e fazer certas concessões ao Ocidente, e muito do que eles publicam é escrito por atlanticistas. A Sputnik é bem mais crítica, por isso, bom, as 2 foram censuradas pela Comissão Europeia, porque são russos. Mas acho que eles censuraram todo mundo, acho que até a TASS foi censurada na Europa também. Tudo.
qualquer mídia russa foi censurada na Europa. Então, como? Spam TV também está censurado. Press TV e Spam TV, sim, exatamente. Então, como o poder russo vê soft power? Ou seja, há uma vertente na Sputnik, podemos ser mais críticos, e a Sputnik está muito... os diferentes escritórios, as diferentes subdivisões da Sputnik em cada país, por exemplo, aqui na Turquia, etc. Tal, eles têm uma margem de manobra muito superior comparado com a centralização da RT, onde tudo é decidido em Moscou. E tudo que é editado em Moscou, com alguma contribuição dos birros fora, mas não tanto quanto a Sputnik, quando eles são praticamente autônomos. Mas é uma certa esquizofrenia do poder russo em como organizar soft power. Para ser o menos diplomático possível, eles ainda não entenderam como funciona os bastidores e os detalhes de uma indústria de soft power super eficiente, como é a indústria americana, evidentemente. Eles estão tentando escapar da armadilha, mas muitas vezes eles deixam de expor o ponto de vista russo em detalhes sobre um assunto extremamente explosivo e eles adotam um ponto de vista atlanticista, ou eles reproduzem um analista americano que não conhece a Rússia e não está falando do ponto de vista russo. Isso é algo que os chineses jamais vão fazer. Isso é muito legal. É sempre o ponto de vista chinês, com gradações, evidentemente, desde a agência Xinhua, passando pelo Global Times, até o Guanxia, onde tem uma certa liberdade de expressão que você não vê nos outros. Mas ainda é muito sinocêntrico. Ou seja, é difícil, muito difícil na imprensa chinesa você ver pontos de vistas conflitantes com a China vindo do sudeste da Ásia ou da Ásia Central. Ainda é muito sinocêntrico. No caso do Irã, exatamente porque o sistema é rígido, a margem de manobra para ir Press TV e Spam TV chega num certo limite. A Telesur, eu acho que ela é muito mais livre, seria muito raso para qualificar, mas ela tem mais margem de manobra, né? E no Brasil eu não sei, porque o Brasil não tem uma empresa estatal forte de mídia. O Brasil não tem um equivalente da Telesur, ou não tem um equivalente mesmo de uma ART, ou de uma Al Jazeera. Al Jazeera é um caso também extremamente capcioso. Um monte de dinheiro, óbvio, copiando o sistema inglês. Na verdade, a Al Jazeera surgiu como uma filial da BBC em inglês, e eles trouxeram todo mundo da BBC para Doha. Mas a agenda do governo de Catar é muito explícita. Eu parei de escrever colunas para a Al Jazeera porque eles estavam a favor da destruição da Síria e da Líbia. Muito simples. Como você pode escrever para eles? Por mais liberdade que eles dão, não. Há um limite bastante... Embora tecnicamente, profissionalmente, tudo é impecável. Como se fosse a BBC ou como se fosse as grandes networks americanas. Mas, conceitualmente, é um problema muito sério. Quais outros exemplos a gente teria, Leonardo, de grandes impérios de mídia em nações-estado e as diferenças? Eu estou tentando fazer uma gradação de diferenças entre o sistema russo, iraniano, Catar, Telesur, etc. Não tem mais, praticamente não tem mais ninguém. Por exemplo, os jornais nacionais de vários países de ponta, digamos. O Straits Times em Singapura, que é tecnicamente um jornal absolutamente impecável, mas é o ponto de vista da classe dominante de Singapura e era o ponto de vista do Lee Kuan Yew, o fundador da grande Singapura, o tempo todo. O South China Morning Post, que é o grande jornal de Hong Kong em inglês, que é basicamente uma derivação de um grande jornal inglês, muito bem feito tecnicamente, mas de um ponto de vista anti-China, do ponto de vista de quem fez fortuna em Hong Kong, fugindo da China depois de 49. E isso inclui várias das grandes famílias de Xangai.
coisa que muito pouca gente sabe. A riqueza de Hong Kong, fundamentalmente, não veio de Guangzhou, de Cantão, da província de Guangdong do Sul. Foram as grandes fortunas de Xangai que saíram da China em 49. Mas não é uma mentalidade só. Tem vários que são hiperprogressistas, mas a maior parte é anti-China. E eles dominam, evidentemente, o business de Hong Kong como um grande centro de business global. Bom, ainda estamos nas distinções, né, Leonardo? Qual é a sua proposta? Qual é? A sua proposta seria um sistema transnacional, mediático, intra-BRICS, mas quem ia supervisionar a qualidade técnica e jornalística desse sistema? A pergunta é para o Beto. Beto, responde. Só para problematizar, nós temos aí um conjunto de países dos BRICS que são difamados. O grande fluxo de informação sobre os BRICS é falso, mentiroso. O Irã é acusado de ser patrocinador do terrorismo, Cuba patrocinador do terrorismo, coisas absurdas, né? A Rússia é acusada de, enfim, a China igual. E, no entanto, o potencial, inclusive no audiovisual que esses países têm, é subutilizado. Por exemplo, você já imaginou um circuito de cinema dos BRICS? Imagine. Você sabe que tem cineastas russos que estão pensando em fazer um festival de cinema euroasiático que pode se expandir para um festival de cinema BRICS. Já está sendo discutido. Só acrescentando aqui, Pepe, nessa mesa aqui, antes de vocês, foi um momento raro. Tá? Aqui estava Sputnik, estava Spam TV, estava por vídeo, Prensa Latina, TV BRICS, estava Telesur, né? É um momento, 247, claro, no Brasil, né? O Irã, já falei, Spam TV, né? Tinha um jornalista americano, aqui, o Timothy Rush, né? E assim, um momento raro que nós reunimos esses veículos aqui, né? E tem uma curiosidade, né? O meu jornal, o Jornal Toda Palavra, é um pequeno jornal daqui de Niterói, jornal local, regional, né? Nós usamos a Sputnik, nós usamos a Prensa Latina, nós usamos... O 247 é um jornal, talvez, certamente, né, o jornal de esquerda hoje mais importante do país, né, que também usa a Sputnik, que também usa... Né, então, a ideia, qual era, inclusive, desse encontro nosso aqui, de discutir meios, formas da gente criar um ecossistema de mídia dos BRICS, né, cooperativo, colaborativo, né? Nosso objetivo aqui era justamente tentar criar sinergia, né? E mecanismos de nos ajudarmos mutuamente e usar a capacidade que a gente tem, a capilaridade que a gente tem, que se a gente souber explorar, se a gente souber usar, eu acho que a gente vai longe. A gente tem aqui, já é a terceira vez que eu vou dar o exemplo dele hoje, mas o Zé Guilherme, que ele estava ali, da Rádio Favela, de Belo Horizonte, uma rádio de 50 anos, viajou a noite inteira, essa noite inteira para estar aqui, o dia inteiro aqui. Quando sair daqui, vai... Ele estava aqui. Quando ele sair daqui, ele vai pegar o ônibus, vai voltar, vai viajar. Vai viajar mais uma noite inteira de volta para Belo Horizonte. Qual pena paga desses que a gente conhece que faria isso? Né? E a rádio é a segunda em audiência da Grande BH. Tá vendo? Uau. Rádio Favela. A favela da Serra. 50 anos fazendo direito. Então, né? E fora que, como nós falamos hoje mais cedo também, nós temos do nosso lado uma coisa que eles não têm, um míssil do porte do míssil russo,
Oreshnik, que é a verdade e o anseio pela justiça que faz esse cara viajar 2 noites, vir para cá, passar o dia inteiro aqui para discutir com colegas, jornalistas de vários países BRICS, né, mídia de vários países BRICS, o que a gente pode fazer para a gente se contrapor à mídia monolítica, né, do Ocidente. Mas como acoplar países onde a mídia é praticamente fechada? Exemplo, Emirados Árabes. Eles não têm mídia livre e eles nem se importam com o resto do mundo, na verdade. Cazaquistão e Uzbequistão, os dois da Ásia Central que são partners dos BRICS, também fechados. Eu vejo excelentes possibilidades no sudeste da Ásia, Malásia, Tailândia e Indonésia, sem dúvida, porque eles são mais abertos, não só ao resto da Ásia, mas são abertos ao mundo também. Agora, dentro dos BRICS, eles estão totalmente abertos para eles, o outro lado do mundo, que é a África e aqui. Mas eu acho que talvez essa é uma discussão, eu acho que é uma das coisas que a gente vai colocar nessa carta de Niterói, que vai ser encaminhada não só para o governo brasileiro, mas para os governos BRICS, né? No sentido de que os BRICS busquem um caminho de informação, de comunicação que enseje esse tipo de ecossistema. Hertal, só para complementar, eu já queria dizer rapidamente que algumas coisas desse tipo têm sido feitas, né? Quer dizer, no dia 16 de julho, aqui no Rio de Janeiro, vai acontecer o Fórum de Mídia do Sul Global no contexto dos BRICS, promovido pela Xinhua, e nós fomos chamados também para co-organizar. Então, vem aí mais de 200 jornalistas do mundo inteiro, acho que todos aqui convidados também. Acho que é uma grande oportunidade. A China tem sido muito ativa na promoção dessas cooperações, né? O que eu acho que falta, objetivamente, é um engajamento maior, até dos veículos parceiros, né? Porque muitas vezes, quer dizer, a gente entra nas parcerias e acaba não abraçando, vamos dizer assim, a gente acaba sendo atropelado pelo dia a dia. Mas a China tem liderado essas iniciativas de cooperação, né? Agora, obviamente, é um modelo de jornalismo muito diferente do que se conhece aqui no Ocidente. Então, a grande questão é como coordenar, né, e chegar num padrão adaptado a cada país, né? Eu acho que essa é a dificuldade. E aí a gente entra nas divergências internas dos BRICS, que são, algumas delas são super pesadas. Principal, China e Índia. Mídia na Índia, tecnicamente, é livre e privatizada. Mas tudo é absolutamente India-centric. O resto do mundo, praticamente, para eles, literalmente não existe. Bom, é uma característica de países continentais. No caso da Índia, é muito mais exacerbado do que na China ou na Rússia. Como resolver isso? Por exemplo, aí entra... Qual é a figura de um editor-chefe ou de um manager-chefe em uma organização transnacional como essa? Por favor, sim, claro. A solução vai ser andando, caminhando. Eles vão arranjar todas as soluções, né? Eu sou da biomassa, né? Trabalhei muito com Marcelo Guimarães, com Maurício Vidal. Teve um momento que o Marcelo era o diretor do DNC. Aí um publicitário amigo nosso chegou para o Luzimeiro e falou assim, só tem matéria nos jornais, nas revistas, detonando o Luzimeiro, detonando a biomassa. Se vocês botar 1 minuto, vai ter 1 minuto de resposta. É a situação que a gente está. A gente só é bombardeado. Primeiro nós vamos a montar uma comunicação de resistência. E depois uma resistência, eu acho, ativa, né? A gente precisa começar a conversar, porque é através de Hollywood que foi dominado o mundo, é através dos meios de comunicação estadunidenses, instrumentos de guerra desse império que a partir de 50 tomou conta do Brasil, ao ponto dos 2 gangsters, são os 2 maiores nomes da comunicação do Brasil, Roberto Marinho e o outro lá, Chato. Então, esses são os nomes. Então, assim, porque a gente
Então, eu acho que a partir da hora que a gente para, senta, acha a riqueza hoje aqui das mesas, aponta vários caminhos. E a gente caminhando, a gente vai ver o que é preciso. Ele vai montando os times, coisas, com muita briga, muita confusão, tem gente que também gosta de ter essas disputas, né? Mas eu acho que é caminhando. Tem uma coisa assim que é nova para a classe trabalhadora. Quando surgiu, a gente descobriu a escrita, a gente sai da pré-história e entra na história. A questão da digitalização da comunicação, eu acho que ela vai trazer um fenômeno na vida humana semelhante. É a única vez na história da classe trabalhadora que ela tem os meios de produção da comunicação e da transmissão na mão. Nunca a gente teve isso. E a classe trabalhadora só tem 10, 15 anos com isso. Eles estão desde Gutenberg matando. Quem rebelou era morto, exterminado. É a primeira vez que a gente tem essa mudança também, que é possível que a classe trabalhadora tem 600 anos de imperialismo. Agora tem um mundo multipolar, sabe? Então eu acho que a gente é extrema até para anunciar esse outro mundo que é possível, necessário. Então a gente tem que começar a ver como é que se faz. Posso só fazer um complemento antes de te passar rapidamente? Ele também vai falar. Você tocou num ponto fundamental, né? Quer dizer, pela primeira vez as pessoas estão tendo os meios de produção. E acho que a gente está vivendo uma situação atual, acho que o Pepe nem está ciente disso, de uma tomada de consciência aqui no Brasil, com esses vídeos curtos que começaram a ser feitos, né? As pessoas aprenderam, então, que os meios de comunicação são aparelhos ideológicos da classe dominante, né? Pela primeira vez, então é isso que a Globo faz, é isso que tal veículo faz. Quer dizer, eu acho que o momento é muito rico, né? São pequenos vídeos que estão circulando, Pepe, você deve estar ciente disso, mostrando como os meios de comunicação dominantes estão a serviço aqui dos bilionários, né? Mas isso tem funcionado. E uma importante autoridade ontem me disse que é a primeira vez, desde junho de 2013, que a comunicação progressista sai das cordas, né? Quer dizer, com isso que está acontecendo no Brasil. Então, só está incomodando muito, né? Quer dizer, eles sentiram, né? Eles sentiram. Muito rapidamente, eu acho que a gente tem uma experiência histórica vitoriosa, porém depois derrotada, que foi a etapa dos não alinhados, quando fizeram todo aquele esforço por agências de notícias dos não alinhados, que na verdade o que se propunha era que houvesse muita fonte de informação e cada um aproveitasse como podia, como for possível. Então, acho que a primeira etapa é isso, que haja muita informação disponível, e aí temos que pensar nas traduções, e cada um dos que já está dando a batalha usa como pode. Já isso enriquece o universo de informação. E se faz caminho ao andar, né? Se hace caminho al andar, como esse adágio espanhol. Disso, enfim, infinitas possibilidades. Mas o problema fundamental é a edição. E para você ser um bom editor, você precisa de uma enorme experiência de vida e senso crítico e saber escutar o outro. Não há muitos bons editores com todas essas características. E, especialmente em países onde a informação sempre foi um pouco mais fechada, eles praticamente não existem. Isso é extremamente complicado. No caso de a gente chegar, por exemplo, a um sistema intra-BRICS de troca de informações, como se fosse uma agência de notícias intra-BRICS, em diversas culturas, em diversas línguas. Quem vai editar isso? Na verdade, Pepe, o que existe já, quer dizer, nessas redes é uma espécie de curadoria, né, de informações que são produzidas por todos os países membros. Mas ainda é o começo. É o começo. Mas, Bom, para fazer uma fala mais a título de informe também de algumas propostas que vêm surgindo, né? Uma delas, como o Leonardo já mencionou, é esse fórum de mídias e think tanks do Sul Global, né, que é feito aí pelo Instituto Tsinghua, né? Salvo engano, será no dia 16 de julho agora, no dia 15, 16 e 17 de julho. É uma iniciativa que aqui no Brasil é a segunda edição que acontece, aconteceu primeiro no ano passado em São Paulo,
se não me engano, em agosto, logo antes do G20 social. E assim, existem algumas propostas que vêm sendo tocadas nesse sentido, não só no âmbito de mídias, né? Então a gente vem pelo BRICS Civil Council e pelo BRICS, o Conselho de Juventude pelo Conselho Civil do BRICS, pautando alguma coisa nesse sentido. Você sabe que hoje o maior acervo que a gente tem de documentos oficiais do BRICS não é uma plataforma intra-BRICS, na verdade é o acervo da Universidade de Toronto, do Canadá. Então, se você quer encontrar documentos oficiais do BRICS, você não consegue encontrar em lugar nenhum. Você encontra nessa coisa da Universidade de Toronto. Isso é porque o Pepe se fantasiou de escola canadense quando ele foi para o Afeganistão. Não, a definição vai ser domínio de soft power. E nisso, a gente vai ter que criar um sistema intra-BRICS, Global South, de como manipular soft power e jogar o jogo deles de volta. Claro. Aí, nesse sentido, recentemente agora, o Conselho Civil do BRICS, né, que emitiu aí algumas declarações, né, na verdade emitiu uma lista de recomendações, né. O Conselho, na verdade, ele é fundado em 2015, né, vem aí já estou no 10º ano já de fundação do Conselho. Ainda é uma luta, né, inclusive está o pessoal, hoje a gente está fazendo aí uma sessão extraordinária hoje e amanhã, ali no Teatro Carlos Gomes. Uma das propostas é criar, de fato, uma plataforma para uma espécie de um domínio do BRICS que se mantenha eternamente, né? Então, que não seja uma coisa de presidência pro tempo, porque isso é uma coisa que, inclusive, é um problema também, né? Como a gente tem essa coisa de que cada presidência tem a sua lista de prioridades e toca da forma que é, uma coisa meio tocada no freestyle, fica complicado você conseguir manter uma linha única, né? Inclusive chegou a ser feita uma proposta de criar uma troika do BRICS, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. E aí uma das recomendações é essa, né? De se lançar uma plataforma do BRICS. Isso também foi pautado pelo Conselho de Juventude do BRICS, né? Voltado também para essa parte de reconhecimento multilateral de diplomas, né? Então, para acabar com esse problema de você ter um diploma que você não consegue reconhecer. E uma outra proposta que a gente fez, né, no ano passado na Rússia, e agora reiterou, porque assim, a gente tem sim esse problema político, né, com a questão de jornalismo, de jornais fechados e tudo mais, mas isso é um problema político, mas pode ser resolvido de forma técnica, né? Então o Brasil dispõe de uma série de softwares livres que consegue abarcar, por exemplo, filtros nacionais, né? Então você criar uma plataforma, mas que você consiga temas sensíveis serem filtrados nacionalmente, né? Então, o exemplo aí do Decidim e do Plantaformas, né? Que são softwares voltados para a governança compartilhada de uma plataforma de mídia e tudo mais. Então, assim, existem mecanismos técnicos para resolver problemas políticos, né? E isso vem sendo tocado aí ainda não de uma forma deliberativa, mas de uma forma propositiva, né? Por esses conselhos que existem aí da sociedade civil e companhia. Inclusive, com relação a esse fórum esse circuito de cinema do BRICS, já existe uma iniciativa na China e uma iniciativa na Rússia também semelhante, né? Agora, até sair um pouco de Niterói e ir para o Rio de Janeiro, que tem sido muito aberto a hospedar, né, uma espécie de circuito de arte do BRICS, né, criação de um selo e tudo mais, tem sido a Secretaria de Cultura do município do Rio, né? Então, nesse ano não vai ser uma coisa que vai sair para esse ano, que não vai ser finalizado esse ano agora em função enfim, a presidência pro tempo já está acabando, né? Ainda que o Brasil se mantenha na presidência até o ano que vem, o momento de deliberação vai ser agora em julho, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas, enfim, aí fechando isso, né? A gente tem algumas iniciativas que estão surgindo. Esse circuito de arte dos BRICS é bem capaz aí que a Prefeitura do Rio está dando uma forçadinha de barra aí para a coisa sair um pouco e tentando amarrar isso para a coisa sair. Foi lançado também o BRICS Art Association, a Associação de Arte do BRICS, né, com algumas iniciativas locais, né? E tem várias iniciativas que vão acontecendo. Acho uma coisa aí, agora fazendo uma breve defesa da presidência brasileira, acho que é isso, criar um cercadinho, né? Ainda que criar um cercadinho pode ser um problema, mas a gente está começando a criar mecanismos para que as coisas que acontecem no BRICS sejam comuns, sejam de comum acesso e que sejam de comum conhecimento. Então, é basicamente essa, a título de informe. Gente, eu fui informado aí que a gente tem que caminhar para passar ali para uma última fala e aí o Hertal fecha, por favor. Como não lembraram, aqui nós Niterói
sede do curso de cinema. Foi feito, quando teve o BRICS aqui no Brasil, teve um festival de cinema BRICS aqui em Niterói. Então, quando foi? Hein? Quando foi esse faz uns 7 anos, 8, uma coisa. Nossa, teve? Foi. O rapaz estava O professor falando. Eduardo, ele é o coordenador do BRICS, que é o núcleo de estudos BRICS da UF. É o primeiro time de BRICS brasileiro. Lembrar desse festival aqui. Né? O festival BRICS foi quando o BRICS aconteceu em Fortaleza, se não me engano. 2014. Então tinha filmes dos 5 países? Tinha. Aqui é sede de um curso de cinema muito prestigiado, um grande cineasta brasileiro, e aconteceu isso em 2014. Por gentileza, gostaria de fazer uma indagação para o Pepe, por gentileza. Primeiro, identificar que aqui não são só jornalistas, temos um grupo de juristas e advogados da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E também eu sou membro fundador da Comissão Especial de Estudo e Combate ao Lawfare da OAB-RJ e também no âmbito do Conselho Federal. Então, tanto da lógica da transversalidade, que nós estamos aqui, estivemos recentemente no Conasol, entendemos que o lawfare começou lá na Guerra Fria, contra Cuba, um bloqueio, agora com o terrorismo. Eu queria fazer, não me estendendo muito, né, uma indagação. A gente sabe que hoje as Big Techs, né, é a grande revolução da tecnologia no mundo, né? E o Vale do Silício exportou nerds para o mundo todo, e são os caras que estão ditando a nova realidade. Então você, com essa sua visão do outro lado do mundo, todo o seu conhecimento teórico, doutrinário, técnico, como é que você vê esse avanço? De que forma, efetivamente, com essa imprensa alternativa, intelectualizada, eu sou filho de jornalistas, na época eu morava no Sul, do movimento, do Cojornal, que era no mesmo linha do Pasquim. Como fazer o enfrentamento dessa gente, que são os novos nerds, os novos bilionários, dentro da tua impressão muito apurada? Porque é isso que a gente tem que combater, não basta a gente se reunir, e o BRICS está aí para isso, e você fez um relato aqui muito cético, né, dos países que também impõem uma realidade, né, sofrível. E eu acho que tudo é válido, evidente, organizar é válido, mas de que forma a gente vai combater esse avanço, ainda mais com a IA chegando e batendo a porta? Nossa, essa você tem uma resposta? Deixa eu tentar uma introdução. Talvez seja a questão-chave a partir de agora, porque envolve inteligência artificial. As Big Techs, esses oligarcas desmesurados da Big Tech, que são todos megalômanos, autocentrados, extremamente perigosos. O mais perigoso de todos é do qual se fala menos, que é o Peter Thiel, da Palantir, com o seu CEO Alex Karp. Esses caras são além de perigosos. Para começar, eles já estão infiltrados dentro do governo americano. Eles fazem parte agora do sistema federal americano. Eles vão controlar informação que circula dentro do aparato do governo americano. Primeiro de tudo. A partir disso, o soft power seu com inteligência artificial é infinito, porque o governo americano é tentáculos do povo pelo planeta inteiro. E a interligação das Big Techs com Big Finance. Ou seja, a interconexão Palantir e outros com Vanguard, BlackRock, State Street, JP Morgan, Fidelity, esses caras, os caras que dominam a financialização internacional. Por exemplo, o nosso grande amigo, o professor Michael Hudson, ele é o melhor decodificador de como o sistema funciona. E o acrônimo dele é brilhante, é FIRE, fogo em inglês, que é finança, securitização, seguros e especulação imobiliária, real estate speculation. Né? Esse sistema já está sendo completamente ultrapassado por o que Palantir e Big Techs querem fazer, que é muito mais radical no sentido de inteligência artificial, da maneira que eles conceptualizam, é a abolição da história. É a abolição do passado
e é a abolição de qualquer outra cultura que não seja uma cultura binária de inteligência artificial. Mas inteligência não é artificial. O que é artificial é a produção dessa inteligência. É quem escreve o código. Ou seja, o artificialismo dessa inteligência vai ser tão inteligente quanto a medida e a capacidade de quem escreveu esse código. Então, você imagina uma empresa como a Palantir, que tem um alcance ilimitado, que faz sistemas de inteligência artificial para matar seres humanos, que é exatamente o que eles venderam para Israel e que Israel aplica em Gaza. Isso pode ser aplicado ao planeta inteiro, com apenas algumas dezenas ou centenas de técnicos escrevendo código. Delimitado por quem? Por uma empresa que está inserida dentro do governo americano, ou seja, delimitado pelo governo americano de novo. Ou seja, em termos de soft power, eles estão sempre 10 léguas à frente de todo mundo. E acho que ainda o resto do planeta não percebeu a ramificação desse monopólio que eles querem ter sobre inteligência artificial. Os chineses já perceberam, os russos já perceberam. Sim, os chineses já perceberam, os russos já perceberam. Coincidentemente, só para a gente fechar aqui, no dia 3, né, a gente está no dia... Hoje é dia 5, né? 4. Não, no dia 1º, então. No dia 1º houve um evento no BNDES sobre cooperação no âmbito dos BRICS no campo da inteligência artificial. Qual é a grande discussão? Né? E o Brasil e a China estão discutindo parcerias nesse sentido. Inteligências artificiais com código aberto para o Brasil, para serem tropicalizadas aqui, para que elas ganhem a identidade nacional. Então, houve conversas aí com grandes big techs chinesas, na verdade, que podem chegar ao Brasil com uma cara local. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Assim como a gente está discutindo aqui, quer dizer, a cooperação dos veículos de comunicação, os países vão ter que discutir a sua soberania digital, o controle sobre os seus dados e o desenvolvimento das suas próprias inteligências artificiais a partir do código aberto de quem estiver mais adiantado. Então, eu acho que isso está acontecendo. Eu só queria dar essa boa notícia, passar para o Hertal. O DeepSeek é o primeiro passo. Bom, Leonardo Atush, Pepe Escobar, uma grande honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Eu queria só, para encerrar, pedir ao Beto, você está ali na mesa, só para ele alinhar aqui alguns pontos. Não é texto final ainda, não é a carta definitiva, mas são alguns pontos, sim, mas são alguns pontos que o Beto, a gente já está alinhando, e o Beto já vai apresentar como pontos que a gente vai depois finalizar. Tem que voltar, voltou a internet. É o esboço, hein? Nada pronto. Carta de Niterói. BRICS. Um novo mundo e muitas vozes. Parecido com aquele do outro lado. Aquela carta, né? É uma variação. A Associação BRICS conta com 40% da população mundial, com 37% do PIB mundial, com 44% das reservas de petróleo, 53% das reservas de água e 72% das reservas de terras raras de todo o mundo. No entanto, com todo esse potencial colocado a serviço da construção de um mundo multipolar e cooperativo, o BRICS não se vê adequadamente representado no fluxo informativo mundial, recebendo um tratamento hostil, negativo, com alguns de seus membros, como o caso da Rússia, taxados de ameaça à humanidade, e alguns outros, rotulados como países patrocinadores de terrorismo, como é o caso do Irã, de Cuba. Rotulagem arbitrariamente tramadas para justificar agressões, como o bombardeio recente de Teherã
ou o criminoso bloqueio contra Cuba, né, há mais de 6 décadas. Porém, muito longe dessas absurdas acusações, os membros dos BRICS registram hoje um dinamismo progressista Espera aí só um minuto. Porém, muito longe dessas acusações absurdas, os membros dos BRICS registram hoje um dinamismo progressista, avançando com estruturas econômicas produtivas e logísticas e, na verdade, abrem para a humanidade um novo caminho para escapar das amarras do mundo unipolar, concentrador de renda, promotor de desigualdades em escala planetária e um abissal distanciamento entre um punhado de países ricos e a grande maioria global de países empobrecidos e subdesenvolvidos. A proposta dos BRICS visa alterar substancialmente esse mundo apartado, por abrir caminhos à integração e à cooperação. E é exatamente por desafiar essa estrutura injusta do mundo que os BRICS são maltratados pela mídia constituída, porque esta é parte desta mesma estrutura de exploração da maioria global por um punhado de países imperialistas. Apesar desta utilidade midiática, os BRICS avançam e se consolidam. Mas nesta caminhada, alguns passos precisam ser adotados e podem colaborar para alavancar a necessária consolidação e expansão do bloco, visando conquistar apoio efetivo da população mundial sobre a necessidade de superação do unilateralismo cada vez mais agressivo, belicoso, como demonstram o genocídio palestino em Gaza, a agressão à população russa de Donbass, as sanções à Federação Russa, tragicamente o bombardeio criminoso ao Irã pelos Estados Unidos e Israel. Aí vem as propostas. Nós, comunicadores, enfim, pensadores, mídio-ativistas, brasileiros e dos Estados Unidos e de outros países, argentinos e todos que nós vamos colocar aqui, reunidos no encontro de mídia e imprensa em 4 de julho em Niterói, no Solar do Jambeiro, expressamos nosso apoio aos BRICS, a sua expansão, também a sua consolidação. Nesse sentido, julgamos necessário que os BRICS recupere a bandeira histórica da construção de uma nova ordem formativa internacional, levantada pelo movimento dos países não alinhados há muito tempo. É exemplo que já foi dado há décadas atrás, o movimento dos países não alinhados. É essencial que os BRICS organizem uma plataforma própria de comunicação digital e também de TV, de rádio e internet, para o que já dispõe dos recursos financeiros e tecnológicos necessários. Sugerimos ainda... E humanos. Vamos acrescentar. Sugerimos ainda que seja organizado um pool das agências de notícias já existentes, que todos os países têm. Como é que elas vão funcionar? Isso é um problema de aprendizado. Vai ser difícil, mas viver é muito perigoso, é muito complicado. Mas nós queremos criar um problema mesmo. Sugerimos, então, que seja organizado um pool das agências de notícias públicas já existentes pelos membros dos BRICS, organizando também um circuito internacional
de notícias relevantes, pode ser encontrado outro nome, colocado à disposição, acessível ao grande público. Ao grande público. Sugerimos ainda que seja estimulada a organização dos jornalistas dos BRICS através de suas organizações próprias, sindicatos, federações, associações, que já funcionam, mas não se integram, não pensam a comunicação dos BRICS ainda, não pensam os BRICS como um bom problema, ainda. Com encontros regulares, com trabalhos de promoção, de investigação de novas técnicas de comunicação, de linguagem, produzindo novos estilos, novas linguagens, produzindo uma escola sobre o imprescindível jornalismo de integração, que ao mesmo tempo que desconstrói a ideologia colonial do noticiário hegemônico, apresenta e constrói um novo estilo conceitual e prático de jornalismo, promovendo a compreensão sobre a superioridade de uma economia que procura a cooperação, procura o compartilhamento científico e tecnológico. E agora? Vai, Beto. Esse texto sumiu. Tá grávida aí, Beto. Sugerimos, então, agora esse aqui é outro. Bom, vamos lá. Sugerimos que seja organizado um pool de agências de notícias públicas, isso já foi, né? Já foi. Integração, ao mesmo tempo que desconstrói a ideologia colonial do noticiário hegemônico, apresenta e constrói um novo estilo conceitual e prático de jornalismo, promovendo a compreensão sobre a necessidade, a superioridade de uma economia de cooperação, o compartilhamento científico, tecnológico, democratização da ciência e da tecnologia, sobre a cultura como ecologia da alma, em favor da superação da comunicação promotora de violência e de guerras, almejando uma humanidade verdadeiramente em paz. E aí tem aqui a questão da Venezuela, foi colocada, a questão do bloqueio a Cuba, né, contra o bloqueio a Cuba, que o Irã seja indenizado, que é uma reivindicação oficial que eles estão fazendo, porque houve uma destruição brutal, só que isso aqui sumiu, essa parte do texto sumiu. E questão do terrorismo, já foi mencionado lá atrás, já foi mencionado, prática do terrorismo. E que e o levantamento de todas as sanções aos países dos BRICS, como a Rússia, que é sancionada, a maior sanção é contra a Rússia, mais numerosa, mais de 15 mil sanções contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, contra Cuba, e aí entra tudo mais. E por um mundo de cooperação e de paz. Nós temos que reivindicar o que hoje você falou, que a mídia alternativa entra no orçamento da publicidade do Estado. É o financiamento, né? Tá bem. A questão do financiamento das mídias alternativas. Ok. Sem o que também não adianta nada. Incorporação nos orçamentos da Secretaria de Comunicação dos Estados. Ok? Vou colocar aqui também, contar com vocês com o Israel. Os países ricos colocar no acesso do Israel. O governo de Israel. Infelizmente, não vai ter processo dentro do infelizmente. A começar por aí. A relação dos hindus para os fanáticos, como isso aqui, é extremamente e de bestas. Infelizmente, não, infelizmente, na verdade é um desejo de todos, mas a gente tem que lidar com a prática, né? Bom, mas fora o que nós temos que fazer de arrumar, sim. Hein? Tire a palavra alternativa. Mídia independente. Mas a outra já está, a independência. Independente.
e a outra já está no orçamento. Ah, não, a gente aqui não está no orçamento. Mídia independente. Ou Mídia independente. Bom, essa é a carta de Niterói com os ajustes que nós vamos fazer. Para ser entregue aos governos, ao governo brasileiro, às associações, sindicatos, federações de jornalismo e secretarias de comunicação, onde serve que elas estejam. Ok? Muito obrigado. Eu acho que foi realmente um momento importante que nós tivemos aqui. E valeu, gente. Abraço.